Amigos, bem-vindos ao podcast da Paróquia de Palhais, Santo António, na Diocese de Setúbal, Portugal. Nós existimos para fazer discípulos missionários que amam Deus e que amam os outros. E ajudamos as pessoas a crescer na sua fé, para que possam viver segundo o sonho que Deus tem para cada um. Aqui sonhamos ser como uma casa acolhedora onde a comunidade, em família, transformada pelo Espírito Santo, ama, reza, vive e serve como discípulos de Jesus e missionários do Evangelho. Vamos agora ouvir a gravação da homilia do Padre Licínio. Esperamos que seja inspiradora, o motive e alimente o seu dia. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui, não façais da casa do meu pai casa de comércio. Os discípulos recordaram-se do que estava escrito: devora-me o zelo pela tua casa. Então os judeus tomaram a palavra e perguntaram-lhe: que sinal nos dás de que podes proceder deste modo? Jesus respondeu-lhes: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Disseram os judeus: foram precisos 46 anos para construir este templo, e tu vais levantá-lo em 3 dias? Jesus, porém, falava do templo do seu corpo. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os discípulos lembraram-se do que tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra de Jesus. É para nós palavra da salvação. Meus caros irmãos e irmãs, neste contexto da festa da Basílica de Latrão, a sé do Bispo de Roma, as leituras, como ouviram, têm a ver com o templo. E o que é o templo? O templo é o espaço da oração. Eu ontem explicava às crianças, aqui os mais pequeninos, que não entendem muito bem às vezes a linguagem, e disse-lhes, mostrei-lhes qual é a dimensão que eles têm que entender para compreenderem a palavra de Deus. E como aqui me dizia agora mesmo a senhora professora, o nosso corpo é o templo de Deus. E como dizia a Epístola aos Coríntios, nós, na nossa totalidade, naquilo que é a nossa vida, somos a presença viva de Deus. E este nosso corpo, do qual somos constituídos, porque os gregos faziam a divisão entre a parte material e a parte espiritual. Havia uma dualidade. Mas com o cristianismo a situação ficou diferente. Nós, a nossa vida, cada um de nós, como seres únicos e irrepetíveis, somos uma conjugação espetacular e maravilhosa da vida. E temos que saber enquadrar-nos e temos que saber viver bem aquilo que é a nossa vida e a nossa doação. Somos a fortaleza de Deus. Somos a força de Deus. Somos a vida de Deus. E daqui a bocadinho a maior parte de nós vai comungar e vamos participar do próprio Senhor Jesus. Ontem à noite tivemos a oportunidade de estar aqui a fazer adoração com os jovens. Foi um momento também grandioso e maravilhoso
em que eles sentiram a grandeza e a beleza da presença de Deus junto deles. E eu recordava-lhes, nós comungamos quando estivemos na celebração da Eucaristia, nós próprios somos esse sacrário de Deus e trazemos em nós e transportamos em nós a própria vida de Cristo. São Paulo, na carta aos Coríntios, dizia isso mesmo. Qual é o alicerce em que nos fundamentamos? Jesus Cristo. Ele é o alicerce a partir do qual se constrói todo o edifício, se constrói toda a vida. E temos que saber viver esta nossa vida com esse sentido de entrega, com esse sentido de generosidade, com esse sentido de amor. O amor do nosso Deus por nós. E a narração da primeira leitura do profeta Ezequiel diz-nos isso mesmo. Do templo sai a nascente, que vai conduzir e iluminar toda a vida do homem, toda a vida da natureza, toda a vida que edifica, que dá dignidade, que produz, dá realce a tudo o que a água do templo alcança, transforma, renova, dá vida. E é essa vida que nós temos que sentir também a partir deste templo onde estamos. E por isso, quando rezamos pelos nossos defuntos, quando rezamos pelos nossos doentes, quando rezamos pelas pessoas que precisam da nossa ajuda, vamos rezar também pelos nossos seminaristas. Esta semana foi dedicada aos seminários. Quando estamos em comunhão uns com os outros, quando rezamos uns pelos outros, a vida flui, a vida torna-se magnífica, torna-se extraordinária. E nós precisamos de sentir esta grandeza e esta beleza para que a vida possa continuar a ir por aí abaixo, transformando tudo aquilo que toca. E quem é que transforma? A graça de Deus que existe em cada um de nós. Pelo nosso batismo, nós ficamos com essa grandeza e essa beleza do amor de Deus. E precisamos de sentir essa realidade e precisamos de estar atentos para que essa realidade seja uma obra magnífica no seio da comunidade humana, no seio da nossa humanidade, no seio deste nosso planeta, no seio desta vida que vamos vivenciando. Nós olhamos para o Evangelho de São João, que nos foi proclamado hoje também, e o que é que vemos? Jesus toma uma atitude violenta. É das poucas vezes em que Jesus faz um chicote e começa a derrubar tudo e todos os que estão ali pela frente dele. E porquê é que ele faz isso? E houve a recordação da realidade da palavra de Deus. Devora-me o zelo pela casa do Senhor. E o zelo pela casa do Senhor, o que é que leva Jesus a fazer? A derrubar aquilo que não faz parte da casa do Senhor. Volto ao início. Eu disse às crianças ontem, porque é que havia animais no templo? Porque é que havia dinheiro no templo? Porque o templo era para fazer os sacrifícios para Deus. Bois, ovelhas, cabritos e pombas que eram oferecidos no altar do Senhor, para louvor do Senhor. Às vezes nós não temos essa noção, mas os animais estavam ali, que eram para ser comprados pelas pessoas, para os oferecerem em sacrifício. E é importante termos esta consciência, porque no templo era o local do sacrifício, da oferta a Deus, da oblação. Se calhar agora com a dimensão das novas realidades, se calhar tinha aqui pessoas aqui ou no próprio templo a protestarem, de certeza, é verdade, mas era no templo que se faziam os sacrifícios e por isso tudo aquilo estava ali no templo e só se podia usar o dinheiro do templo para se comprarem os animais.
Por isso é que os cambistas estavam ali. Jesus diz que derrubou as mesas dos cambistas e foi tudo de patas ao ar. Porque eles estavam lá para se usar o dinheiro do templo. Por isso os cambistas estavam para fazer a troca das moedas comuns da humanidade para trocarem pelo dinheiro referente ao próprio templo. Era uma referência, era uma coisa própria, específica e que ajudava a comunidade a estar englobada naquilo. Mas Jesus não derrubou as pombas, pois não. Ele diz, tirai isto daqui. Também as coisas mais simples, mais delicadas, Jesus respeita. Ok? Porque às vezes parece que foi tudo destruído. Não. Ele respeitou também e pediu que retirassem aqueles animais mais frágeis e tudo. Pronto, é só um bocadinho o contexto da vivência do templo, porque às vezes nós não entendemos o porquê de estar aquilo ali tudo, com aquela dimensão. E agora já sabeis, ou já sabemos todos, o templo era o local dos sacrifícios. E por isso acontecia toda essa realidade. Mas Jesus diz-nos que quer o templo limpo, que quer que a nossa vida seja boa, esteja em paz. No templo é fundamental que as pessoas orem, que rezem, que sintam a grandeza e a beleza da presença de Deus. E nós precisamos disso também. E precisamos de nos ajudar. Quando vimos aqui, devemos sentir a oração, a comunhão, a vida, a pulsar a partir de nós. Por isso, não temos que ter medo de vir rezar, orar. Às vezes temos o problema de fazermos muito barulho. E às vezes com as crianças, mas ontem as crianças portaram-se muito bem. Gostei imenso das crianças que estiveram à altura e estiveram impecáveis. Mas nós, da Igreja, neste espaço de oração, devemos recolher-nos, devemos fazer sentir a grandeza da presença junto de Deus. Que tenhamos essa capacidade e essa coragem para que o nosso percurso, a nossa vida, possa decorrer da melhor forma. Que o Senhor, pois, a todos nos ilumine e nos ajude a fazer o nosso caminho. Não se esqueça, subscreva este podcast para não perder nada e partilhe-o com os seus amigos. Pode acompanhar-nos nas redes sociais e em paróquia.pt.